Nosso muito boa noite, povo lindo de Deus! Como é que vocês estão nesta noite de segunda-feira? Segunda-feira abençoada pelo Senhor Jesus. Hoje é dia 18 de julho do ano de 2022, o ano da promessa, o ano que o Senhor escolheu para te abençoar. Meus amados, nessa noite, você abre a sua Bíblia, lá no livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo é o 2. Atos dos Apóstolos também é conhecido por Ato do Espírito, né? Vamos falar da descida do Espírito Santo ali naquela festa de Pentecostes, né? Que Deus o abençoe grandemente, que Deus nos dê a sabedoria, nos dê a direção, que Deus possa nos conduzir, falar ao nosso coração o que nós necessitamos, né? Que Deus o abençoe. Aí fala assim, meus irmãos: ao cumprir-se do dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceu distribuída entre línguas como de fogo, pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Aqui nós podemos ver que a Bíblia nos fala que eles estavam onde? Reunidos. É sinal que eles não faziam isso somente naquele dia. Não. Eles faziam diariamente, com muita frequência. E isto aconteceu aproximadamente 50 dias depois que Jesus ressuscitou. E a Bíblia nos fala que veio do céu um som de vento impetuoso. Aqui o ministério do Espírito Santo começou com o vento impetuoso e o fogo. Este foi o ministério do Espírito Santo aqui na terra. Quando todos estavam reunidos. Eles estavam reunidos para o quê? Para o adorar, para falar de Jesus Cristo. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhe concedia. Muitos pregadores eu já vi, eles falam que esse Espírito, as novas línguas que eles começaram a falar, era a língua dos anjos, mas a Bíblia nos fala aqui que todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Não era uma língua dos anjos, não. Um exemplo, nós falamos portugueses. Se nós formos lá para o Japão, como é que a gente vai pregar para os japoneses falando português? Ali, como era uma festa de Pentecoste, Deus trouxe bastante gente do estrangeiro ali para Jerusalém para participar desta festa. E esta festa diz que eles começaram a falar em novas línguas, a língua daqueles estrangeiros que estavam em Jerusalém. E foi isto que aconteceu naquele dia. Então todos ali se maravilharam. E diz mais aqui assim, ó: estava, pois, atônito, e se admiraram, dizendo: verdes, não são porventura Galileu todos esses aí que estão falando? Por exemplo, como é que pode? Volto a dizer o exemplo. Nós somos falamos português, somos do Brasil e vamos lá para o Japão. Aí chega lá, nós começamos a falar em idioma do japonês, sem nunca ter nem falado o japonês nem estudado. Mas quem dá essa nova língua é Deus, diferente da Torre de Babel. Aqui foi diferente da Torre de Babel. Aqui o Senhor
deu entendimento para que eles empregassem e falassem a língua daqueles estrangeiros. Na Torre de Babel, não, o Senhor confundiu a língua deles, que eles não começaram a entender mais nada. Uns falou português, outro espanhol, outro alemão, outro russo, outro no mandarim, e assim foi. Mas aqui em Pentecostes, de festa, não. Deus deu revelação para eles do quê? Em falar em outras línguas. Que gostoso deve ser, né? Se imagina que você está lá nos Estados Unidos, aí nós não sabemos falar inglês, aí fala uma frase lá para nós em português. Olha que maravilha, nós não ia ficar maravilhados? Ia. E todos antônitos e perplexos interpretaram uns aos outros. Que é isto que eles dizem? Peraí, eles são da Galileia. Estão falando o quê? Em outros idiomas, outras linguagens. Outros, porém, zombavam e diziam, eles estão... Sabe o que é isso aí? Eles estão embriagados, eles estavam aí desde de manhã. Eles estavam, ó, tomando uma. E a Bíblia não nos diz isso. A Bíblia nos fala que eles estavam falando em novas línguas. Era isto que eles estavam fazendo, falando as novas línguas. E muitos os debochavam. E nos dias de hoje não é diferente. Muita gente debocha quando a gente está aqui pregando a palavra, falando de Deus. Tem muita gente debochando. E demais aqui, ó. Mostrarei prodígios em cima dos céus e em sinal embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. E naquele mesmo dia foram-se batizados 3.000 pessoas pelo poder do Espírito Santo de Deus na vida de Pedro, dos discípulos ali. Foi um negócio maravilhoso. E diz mais aqui, ó. Como muitas outras palavras deu testemunho, exortavam dizendo, salvai-os desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naqueles dias de quase 3.000 pessoas. Que maravilha, através de uma palavra foram batizados quase 3.000 pessoas. Hoje, pessoas querem que a gente ore para ser cheio do Espírito Santo de Deus. Mas aqui a Bíblia nos diz que em Atos dos Apóstolos, que eles faziam o quê? Eles se reuniam diariamente, no mesmo dia, no mesmo local. Então era um negócio constantemente. A gente, quando quer algo mais de Deus, nós precisamos ler mais a palavra de Deus, ouvir louvores, adoração. Precisamos nos achegar até a Deus. Mas Fábio, como é que eu me achego até a Deus se Ele está longe da gente? Não, o nosso Deus está pertinho daqui. Agora neste momento Ele está aí com você. Agora neste momento Ele está aqui comigo. Precisamos entender o que Ele quer. Mas o que Ele quer da gente é que a gente leia mais a palavra. Eu vou falar perder tempo, não. Ganhe tempo. Se você tirar 30 minutos do seu dia para ler uma palavra na Bíblia, para orar, para escutar um louvor, isso aí vai exercer na sua fé, vai exercer na sua atividade. Precisamos estar conectado com o Pai. Precisamos estar direcionado pelo Pai. Eu fico maravilhado com esta pregação que Pedro fez ali com aquelas pessoas, que 3.000 almas foram batizadas. Olha que maravilha! Nós somos testemunhas de Deus. Você é testemunha de Deus. Qual é o seu testemunho que você tem dado? Qual é o seu testemunho que você tem falado? Podemos dar bons testemunhos e maus testemunhos. O Espírito naquele dia desceu sobre aqueles crentes de uma tal maneira que os que estavam ao redor olhando
começaram a zombar, começaram a tirar sarro, dizendo: esses aí estão bêbados, estão embriagados. Quantas vezes a gente vê dentro da igreja mesmo, vou falar fora não, um irmão falando mal do outro irmão, uma irmã falando mal da outra irmã. Não. E ali nesse dia nós podemos ver que o fogo, ele é a pureza, né? É a pureza, o fogo ali. E o vento era o sinal ali de limpeza, purificação. E aquela casa ficou cheia, cheia do poder de Deus. De tal maneira, meus irmãos, que os irmãos compartilhavam um com o outro do que tinha, porque eles não achavam justo eu ter uma cama para dormir, um cobertor, e meu irmão não ter. Eu ter minha geladeira cheia que vai se estragar coisas, e meu irmão não tem. Eu ter um guarda-roupa cheio de roupa, e meu irmão não tem. Até isso eles ficaram maravilhados, que falam que diariamente, eles vendiam as suas propriedades bem, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Quando nós damos um bom testemunho, eu pego o que eu tenho, dou para o meu irmão, eu estou sendo testemunha. Quando aquele meu irmão recebe algo da minha parte, está sendo uma boa testemunha também. Que Deus possa te abençoar e nesta noite o Espírito Santo de Deus te visite. Nesta noite te encha com novas línguas, novos idiomas e você seja cheio da presença de Deus em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, neste momento, ó Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos deu. Te agradecer, meu Pai, por esta palavra, Pai. Ah, meu Deus, nós precisamos ser cheios da Tua presença. Precisamos falar em novas línguas, novos idiomas, meu Pai. Nos capacite, nos dê a Tua sabedoria, o Teu conhecimento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, meus amados. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Uma ótima semana, mais que abençoada. Beijo no seu coração. Deus abençoe. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Meus irmãos, nunca maltrate alguém quando você estiver subindo, porque um dia poderá encontrar quando estiver descendo. Sintam-se todos abraçados, uma ótima semana, mais que abençoada. Saúde e paz. Beijo no coração.